É com muita Boa alegria, noite. é com muita alegria e satisfação, irmão. Mais uma vez, novamente aqui, estarmos juntos para Graças a compartilhar Deus. mais uma mensagem da palavra de Deus, irmão. Verdade. Prazer enorme ali novamente estarmos em torno da palavra, né? Discutindo um assunto tão importante que é a palavra de Deus, temas escatológicos, e hoje um tema também muito importante para realçar a esperança, a nossa bendita esperança, que é o arrebatamento da igreja, estar com Cristo, né? Estar participando desse reino que está dentro do nosso coração já. Amém, amém. Com muita alegria e satisfação, queremos agradecer as pessoas que estão entrando aqui, né? A própria Igreja Vila Teixeira, que é uma bênção, né? Que é a nossa cidade de Campinas, a Igreja Batista Regular. Queremos agradecer o Wesley, né? Um grande amigo que trabalhou comigo lá na fábrica. E o nosso desejo é que essa palavra, né, venha se expandir e venha estar alcançando vidas que necessitam e precisam ouvir da palavra de Deus e ver a necessidade de conhecer o Salvador Jesus Cristo. Lembrando, né, relembrando, quer dizer, que as pessoas que não verem essa live, que não vão ver essa live ao vivo, mais tarde, aqui depois dela finalizada, vai estar chegando no YouTube, na página do Jefferson Renato Ribeiro. Esteja ativando o sininho, curtindo lá, que você ajuda, que essa mensagem vai adiante para aquelas pessoas que precisam ouvir da sua palavra. E hoje o tema é o milênio. Cristo reina, pastor Jefferson. É isso aí, Ari. É um tema muito importante no contexto desse bloco de ensinamentos que estamos expondo, né, aos irmãos, né? E ele fecha todo esse bloco que temos tratado para a honra e glória do nome do Senhor, de preparação do povo de Deus. Aquilo que Deus tem preparado para o seu povo não entrou em coração humano, olhos não viram, ouvidos não ouviram, o que Deus tem preparado na sua plenitude. Mas o que foi revelado pertence a nós e nossos filhos, como diz a palavra de Deus, né, para sempre. Né? E o que foi revelado nós temos que expor, temos que dar essa bendita esperança para a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, que tem essa fé, que batalha nessa fé e que foi entregue aos santos. Então, o milênio é o reinado de Cristo e nós temos esse dever de despertar esta bendita esperança, Ariel. Sem dúvida, pastor. E já então, começando o tema sobre o milênio, pastor, o que é o largar da ira de Deus, pastor Gerson? Hoje se tem uma mentalidade, né, que se prega em muitas igrejas, o Deus bonzinho, o bom bondoso, o Deus paciente, mas esquece, né, pastor, do Deus santo, misericordioso, imaculado, fogo consumidor, cheio de justiça. Na verdade, pastor Jefferson, hoje se esquece muito falar do Deus de justiça. Verdade. O lagar da ira de Deus está ligado ao dia do Senhor, né? O dia do Senhor é um dia de vingança, é um dia de trevas, né? Não é um dia que se possa regozijar, né? Se cumpre depois do ano aceitável, né? Vamos sempre lembrar que Jesus, na sua leitura, ainda no seu ministério terreno, foi dado a oportunidade para o nosso mestre Jesus ler o livro, o rolo, né? Na verdade era rolo do profeta Isaías, não era a Bíblia como temos hoje, organizada por capítulos, por versículos, e ele leu exatamente, imaginando a dificuldade que era abrir aqueles rolos de pergaminho, e leu exatamente na parte que se cumpria naquele momento, né? Quando ele leu sobre o ano aceitável do Senhor, e ele parou ali, no ano aceitável. Mas a sequência do texto falava do dia da ira, a consolar todos os justos, né? Então, o lagar da ira de Deus, ele é pisado, né? E a ilustração é das uvas esmagadas no lagar, né? Onde sai muito suco, né? E o suco tem uma referência aqui também a sangue, né? Porque o Senhor vinga todas as nações que sobem contra Jerusalém, contra os judeus, porque nesse contexto, quando Cristo aparece, ele aparece para livrar Israel da boca do leão.
e a ilustração é dramática. Israel está com apenas a orelha para fora da boca do leão. Essa é a ilustração de um dos profetas. Então você veja quão dramática é a situação que Israel se encontra, e essa é a situação em que ele se converte, porque Cristo aparece, Jesus Cristo aparece no céu com os seus santos, e com a espada que sai da sua boca. É claro que é uma linguagem simbólica, é uma fala de Jesus, ele fala a palavra vai ser a espada, né? E destrói os inimigos que estão cercando ali, né, sobre a liderança de Satanás, aquelas nações que vêm contra Israel para destruir, porque Satanás pensa agora em destruir os judeus para que não se cumpra o propósito de Deus, né? E ele está desesperado, ele já perdeu o controle de tudo, mas quando ele pensa que vai destruir Israel, acontece a aparição de Jesus Cristo num cavalo branco com todos os santos, e com uma palavra da sua boca, os olhos dos soldados do exército inimigo começam a explodir na sua órbita. A língua deles começa a apodrecer e eles começam a matar uns aos outros. E a Bíblia vai dizer que naquele vale, né, do Armagedon, vale de Megido, o sangue vai chegar à altura da boca do cavalo. Então ali todos verão, todas as nações verão que Deus é o Senhor. E essa cena tremenda vai ser, obviamente, como hoje, no mundo moderno, nós temos as guerras televisadas pela internet, por redes de TV internacionais, né? Essa cena todos os olhos verão, a Bíblia fala. E todos verão, todas as nações verão que eu sou o Senhor, né? Então, o milagre da intervenção divina numa hora dramática é a conversão de Israel. E um povo de dura serviço que... Imagine os irmãos que só vai se converter nesse momento, fugindo para o deserto, caminho de Edom, né? Um caminho preparado por Deus, né? O remanescente será salvo. Mas o lagar da ira de Deus se completa porque esses exércitos que cercam Israel, eles são destruídos pela palavra que sai da boca de Deus. E como nós dissemos, é algo dramático porque os olhos explodem. Na presença de Deus, naquele momento, os olhos dos inimigos vão explodir na sua órbita. Imagine que terrível. A língua deles vai apodrecer. E não obstante a tudo isso, o terror que desce sobre eles, eles começam a se matar uns aos outros. Então vai ser um vale de sangue. O anjo, os irmãos vão lembrar que a gente falou em lives passadas, que tem um anjo no sol já convocando as aves para o grande banquete do rei Jesus, né? O grande banquete de Deus é as carnes de reis, de autoridades que são inimigas de Israel, inimigas do povo de Deus, inimigas do Evangelho, sendo destruída aos olhos de todo o mundo. Essa é a grande intervenção. Esse é literalmente o lagar da ira de Deus, Arielso. Todos saberão, né? Como eu disse, que o Senhor é Deus. Jefferson, antes, no caso da batalha do Armagedon, né? Muitas vidas já serão ceifadas, muito sangue já foi derramado, até pelas próprias profecias e as próprias taças da ira de Deus. Na Batalha do Armagedon, a quantidade será com certeza muito extrema. Posso dizer que será algo jamais visto em questão de mortandade e diminuição populacional da humanidade? Sem dúvida, irmão Ari. As taças, né? Os selos abertos, vindo primeiramente os selos e depois as trombetas, né? E tudo que vai sendo aberto ali vai trazendo juízo contínuo, né? E nós olhamos para todo esse lagar, que é um dos últimos atos ali que completa o juízo de Deus, mas o juízo já está acontecendo, porque a igreja já foi arrebatada há cerca de 7 anos atrás, quando acontece o lagar da ira de Deus, o vale do Armagedon, né? Já aconteceu muita coisa. Vamos ver, por exemplo, no 4º selo, né? Que acontece coisas como um grande terremoto
terremoto, o cavalo amarelo vai simbolizar ali em Apocalipse 6:8 a morte, né? O inferno segue a morte, então um terço da humanidade ali vai ser dizimado pela espada, pela fome, pela peste, pelas feras da terra. Então, se nós olharmos para os institutos demográficos que fazem as pesquisas de população do mundo, em 2023, numa última pesquisa, nós fomos contados em 8,05 bilhões de habitantes no planeta Terra. Então, se fosse hoje esse acontecimento, e levando por parâmetro essa estatística de 2023, agora passado, né, só no primeiro juízo do Apocalipse, 2 bilhões de pessoas perecem. Né? Então, ficaria 6 bilhões de pessoas, só com o primeiro juízo de Deus sobre a terra, né? Grande terremoto, espada, fome, peste, feras, né? Só com um cavalo amarelo ali, e na sequência um grande terremoto, ceifa 2 bilhões de habitantes do planeta Terra. É o juízo de Deus na Terra, né? E não somente isso, lá no Apocalipse 8:11, por exemplo, na terceira trombeta, né? Já não sabemos quantas pessoas morrem, porque as águas se tornam amargas. Então, não dá para saber quantas pessoas morrem, mas muitos homens morrem porque as águas se tornam amargas. Então, é sempre um número gigantesco de pessoas que perecem, que não adoraram a Deus em nenhum momento, que estão adorando a besta, que aceitaram o sistema em detrimento a Deus, né? E o juízo de Deus vem, né? Como você falou, as pessoas pensam que Deus é só amor, mas elas não atentam para a palavra de Deus, como dissemos que Jesus leu na sinagoga de Cafarnaum. Jesus leu o dia da ira. Ele não leu, melhor dito, o dia da ira, mas na sequência está e o dia da ira, né, que está acontecendo nesse contexto que estamos falando, né, de Apocalipse. E na quarta trombeta também mais um tanto de pessoas, mais um terço é eliminado por várias pragas, pestes, né? E então, veja que mais um terço eliminado, cerca de mais 2 bilhões de pessoas ceifadas, né? Resta ali uns 4 bilhões de pessoas menos, porque, como eu disse, tem alguns juízos ali que não aparece o número matemático fracionário. Uma hora fala 1/4 de homens, outra hora fala 1/3, mas aqui, pelas contas, se fosse hoje, já no Apocalipse 9, na sexta trombeta, restaria metade da população. Né? Metade da população estaria dizimada pelos juízos divinos, e aí nós olhamos para hoje na internet as pessoas falando em fuga. Né? Agora, recente, eu ouvi falar um cidadão ensinando a vela do Apocalipse, né? Como ficar iluminado no Apocalipse. Outros falam em bunkers. Os milionários deste mundo fazendo bunkers que custam bilhões, com alta profundidade da Terra, mas um dos grandes juízos vai ser um grande terremoto mundial que vai acabar com todos os bunkers. Né? Eles estão cavando, na verdade, a sua sepultura. E nós sempre batemos nessa tecla. Né? Quem perdeu o arrebatamento da igreja vai sofrer uma grande luta como nunca teve, uma tribulação que nunca houve na história. Porque imagine o que não há de ser dessa terra sem a influência do Espírito Santo, que cessa também o seu ministério junto à igreja. Né? Então vai ser algo muito sério, angústia como nunca houve. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, porque vai ter um remanescente, né, dos gentios, vai ter um remanescente de Israel, que são preservados para a salvação, né? Mas a terra perde mais da metade de seus habitantes com os juízos divinos, né? E você fica imaginando o que não será isso, né, Arielson? E se as pessoas que são da igreja perderem o arrebatamento, a única chance delas, que elas têm o testemunho de Cristo, e elas que conhecem o Apocalipse, os irmãos que conhecem escatologia, são esses que vão saber que, se adotarem o sistema da besta, o número da besta, seja por chip, seja o que for, né, como tem se falado muito, eles perderão a salvação eternamente. Né? Mas nós também sabemos que
muitos crentes não têm o menor conhecimento disso aí, porque os pastores não falam sobre isso. Não, são raras as igrejas que em seus púlpitos estão pregando sobre o tempo do fim, que estão explicando ao seu rebanho para se preparar para o arrebatamento. E a internet está preparando as pessoas para sobreviver, está falando de bunkers, está falando que inclusive já estamos na tribulação, né? Que é um absurdo, porque a igreja está na terra, o Espírito Santo está conosco, e esse é o que detém a manifestação do anticristo. Então, a falta de conhecimento bíblico verdadeiro sobre o assunto vai deixar muita gente em situação muito difícil de risco de vida eterna, não é nem de vida, é risco de vida eterna, e muitos pastores vão ser cobrados por não avisar o seu rebanho. Muitos pastores vão ser cobrados diante de Deus, porque corre o risco até deles mesmos não serem arrebatados, porque eles estão desprezando um dos assuntos mais importantes, porque todos nós sabemos que estamos no tempo do fim, e a igreja precisa se santificar, a igreja precisa se purificar com a palavra de Deus, né? E não ficar fazendo excursão, e não ficar fazendo um parque de diversão, e não fazendo recreação, como muitos ministérios estão pensando, e fazendo marcha para Jesus, e dizendo que o pecado é algo relativo, que na verdade é questão secundárias, como eu ouvi agora há pouco um pastor falar, que questões de pecado é questão secundária, né? Então esses pastores vão dar conta diante de Deus, Ariels, e o rebanho que eles têm na mão, Deus vai cobrar deles também naquele dia. Então, dentro de todo esse contexto, Deus não brinca, né? Deus é justiça e juízo, Ariels. Entendi, pastor. E nesse tempo, uma parte do milênio, o nosso inimigo das nossas almas, Satanás, ele será aprisionado. Mas ainda não será o fim dele, né, pastor? Tem como compartilhar, dizer melhor essa questão? Na verdade, na live passada nós falamos que Jesus, a noiva se apronta para as bodas do Cordeiro, Jesus está prestes a vir, depois das bodas ele vem com olhos de chama de fogo, com a espada que sai da sua boca, ele vem como Rei dos Reis e Senhor do Senhor, e feito esta destruição do inimigo, do exército das nações que cercam Israel, Satanás será preso durante 1000 anos, né? Satanás será preso durante 1000 anos, e no fim dos 1000 anos, ele vai ser solto, né? Vamos falar sobre isso, para testar aquela geração que vai viver no milênio, um tempo de paz, de prosperidade, é o cetro de Jesus Cristo na terra, cetro de justiça igual para todos, né? Mas ele é preso durante esse período, e nesse antes de iniciar o milênio, ele é preso, né? E antes de iniciar esse milênio, ele é selado no abismo, e dali ele só vai sair no final, né? Ele só vai sair no final para testar aquela geração, né, Ari? E então, esse é o contexto. Ele não age durante o milênio, Ari. Entendi, professor. Quando se fala do julgamento das nações, pastor Jefferson, serão julgados totalmente pelas suas obras, mas principalmente, né, Jefferson, pela rejeição da santidade e justiça divina, né, pastor? Certamente, Ariel. Haverá daí também, após a prisão de Satanás, lembrando também que o falso profeta e a besta já foram lançados direto no lago de fogo e enxofre, né, que é a segunda morte. Então, eles são aqueles, né, vamos ver que o falso profeta é um líder religioso, né? E o líder, a besta, é um homem líder político. Então, o líder político e o líder religioso, eles vão direto, eles não passam pelo inferno. O inferno ainda vai ser lançado no lago de fogo. Mas quem inaugura o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, né? Porque todo ser humano ele vai passar pela morte por causa de Adão, né? Mas para você não passar pela segunda morte, você tem que ter a natureza do segundo Adão. Por que pregamos Cristo e dizemos que ele é essencial, não há outro caminho? Porque eu posso viver e morrer a primeira morte, mas como cristão eu não vou morrer a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. O homem natural, o homem carnal, ele vai viver, ele vai morrer fisicamente e ele vai morrer a segunda morte. Separação total de Deus, né? Lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Então, o falso profeta,
né, que é o líder da igreja apóstata, a igreja única que vai ser instaurada assim que a igreja de Cristo for arrebatada, ele vai ser lançado direto no lago de fogo, juntamente com o líder político, né? E Satanás ainda vai para um abismo à parte, porque ele vai ser solto ainda no final do milênio. Mas acontece antes do milênio, como você falou, o julgamento das nações, né? E essas nações vai ter 3 classes ali de nações que vão ser julgadas, né? Então, dentro dessas 3 classes de nações julgadas, estarão as ovelhas, estarão os bodes, estarão os irmãos. Claro que aqui os irmãos são os judeus, né? O remanescente que vai ser salvo, eles estão ali, eles não só são citados, mas eles não são julgados. Quem vai ser julgado são as ovelhas, nações que ajudaram Israel ao longo da história. Eles estarão à direita do Senhor Jesus Cristo. Os bodes são nações historicamente contrárias à igreja, ao evangelho e principalmente a Israel. Existem inúmeras nações que querem a destruição de Israel. Recentemente, Deus derrubou um dos líderes desta nação. Deus derrubou literalmente esse líder após ele atacar Israel. Porque devemos lembrar, nós cristãos, nós sabemos que de Israel tem simplesmente um arcanjo chamado Miguel, que o serviço dele é cuidar daquela nação, né? E nós falamos que maldito aquele que amaldiçoar Israel, bendito aquele que abençoar Israel. Então, a pessoa que se levanta contra o povo de Deus, ela já é amaldiçoada, ela já vai ter um fim triste. E a história mostrou agora, diante das câmeras, o que estamos falando, né? Então, o julgamento das nações acontece para ver quem que vai participar do milênio, do reino de Cristo, né? Então, é o texto clássico de Mateus, capítulo 25, que quando Jesus reúne essas nações, obviamente representadas pelos seus líderes atuais, né, estarão à direita já selecionados os que ajudaram a igreja e Israel. E isso está patente diante dos olhos de Deus, né, as obras dos homens, né? Os que rejeitaram o evangelho e que foram inimigos do evangelho, da igreja e de Israel estarão à esquerda de Cristo Jesus. E Jesus vai falar: tive fome e fostes e me ajudaste, me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive doente e me visitaste. Uma série de colocações que Jesus faz para os que estão à direita. E eles vão perguntar: quando fizemos isso? Quando a um desses pequeninos fizestes, a mim fizeste. Da mesma forma, meu prezado irmão Ari, estive com fome e não me deste de comer, estive nu e não me vestiste, estive doente e não fostes me visitar, né? Ele vai estar falando para a nação as nações à esquerda, ou seja, os bodes, né? Eles também vão questionar: quando que deixamos de fazer isso? Quando deixaste de fazer a um desses pequeninos, a mim deixastes de fazer. Então, aos que estão à direita, vai receber a sentença: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas, para os que estiverem à esquerda, malditos, né, para o fogo eterno preparado para Satanás e seus anjos. Então, esse acontecimento, ele antecede o início do reino, né? E é previsto lá em Mateus 25, né? Então, os que estão à direita serão julgados e poupados, os da esquerda serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde há ranger de dentro, né, e trevas exteriores, Ariels. Ok, pastor. Pastor, sobre o milênio, é baseado na oração do Pai Nosso, em Mateus 6,10, né, que venha o teu reino, e também em Mateus capítulo 5, que fala sobre as bem-aventuranças. Podemos dizer que é o próprio milênio do reinado de Cristo? Exatamente, Ari. Nós olhamos para o Sermão do Monte, né, e vemos as características do cidadão do reino, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles vão ser fartos. Exatamente aqui se cumpre o ápice da promessa, quando Jesus disse: sereis fartos, né? Então, ali, os que têm fome e sede de justiça, os que são perseguidos, os que choram, todos vão ser extremamente fartos nesse momento.
e consolados, né? Porque há um choro também dentro do milênio quando todos se veem lá. E daí Deus promete enxugar dos olhos todas as lágrimas. Porque há constatação de famílias de que alguns dos seus queridos não estão lá. Então, tem dois momentos em que Deus consola lágrimas. Dos mártires, né? Eles serão consolados, mas há um momento, porque nós não perdemos a consciência de família, de irmãos, de pai, de mãe, de queridos, né? E Deus precisa consolar famílias que estão dentro do milênio, porque constataram que muitos de seus queridos rejeitaram o evangelho de Cristo e não estão lá. Por uma intervenção divina, Deus consolará pais, mães, filhos, filhas, avós. Então, há dois momentos de consolo, de intervenção dentro do reino de Cristo. Quando os mártires se apresentam a Jesus Cristo e são guiados por ele, e quando famílias da terra, né, contra famílias de Deus, percebem que muitos de seus queridos que rejeitaram o evangelho não estão lá e precisam desse consolo do próprio Deus. Mas aqui, respondendo a sua pergunta, Ari, vai ser exatamente a resposta da oração do Pai Nosso: venha o teu reino. Né? O reino de Deus está dentro de nós. Ele é gozo, paz, justiça no Espírito. A Bíblia fala que o cristão tem o reino já dentro de nós. Ele é gozo, paz e justiça. Mas nesse momento, quando Cristo inicia o seu reino na terra, né? Quando ele já pisou o Monte das Oliveiras, que rachou no meio, fendeu-se um manancial de águas vivas, quando fende esse Monte das Oliveiras, começa a correr pelaquela região e dá vida a tudo que está em volta. A terra começa a receber uma simbiose de transformações pela presença daqueles pés que foram sangrados no seu ministério terreno e agora são como bronze polido, trazendo justiça na terra, saciando o seu povo. Né? Então, eu digo para os irmãos e amados que a oração do Pai Nosso vai ser atendida no seu ápice, né? Porque o reino chega com gozo, paz e alegria, né? Então, é uma resposta, sem dúvida, a essa oração: venha o teu reino, que Jesus ensinou como orar, né? E nós falamos em lives da oração do Pai Nosso: venha o teu reino, né? Sobre minha vida, sobre minha família, sobre minha igreja, sobre a minha nação, né? Então, é uma promessa, um atendimento também desta oração, né, Ari? Entendi. E, pastor, sobre a igreja no milênio, qual será a função da igreja no próprio milênio? Olha, a igreja tem um papel, ela está na Jerusalém celeste, toda ataviada, que desce, e há um momento no Apocalipse ali, no finalzinho já, no período das últimas taças, que um anjo que tem uma das taças, ele fala: olha, vem comigo, João, eu vou te levar para ver a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele vai num alto monte, e ali ele vê então a cidade toda de ouro, né? Toda ataviada, com 12 portas que são como 12 pérolas, né? Simbolizando os 12 príncipes de Israel, e tem 12 fundamentos, cada um com uma pedra preciosa, simbolizando os 12 apóstolos do Cordeiro. A cidade tem um rio da vida que flui para a vida eterna, tem a árvore da vida na sua praça central, no paraíso de Deus, né? Então ele vê aquela cidade, ele fica admirado de ver uma cidade linda descendo, né? Então a igreja está num patamar elevado, né? Ela é poupada da tribulação e ela tem uma cidade de ouro onde ela habita, e ela desce toda ataviada na sequência, né? Mas ela vai participar do reino. A Bíblia fala que os justos herdarão a terra, né? Alguns de nós vamos receber, como falamos em lives passadas também, nações para reger com vara de ferro, né? As nações que foram desobedientes ao evangelho, mas que persistiram, que sobreviveram ainda assim ao julgamento das nações, serão dadas aos justos, né? E nós teremos acesso, sim, à administração na capital do mundo, Jerusalém. Jerusalém, capital do mundo. Haverá um templo, né? Davi recebeu uma promessa de Deus no fim da sua vida, o suave salmista de Israel, o homem segundo o coração de Deus, o homem que tinha na sua boca a palavra. Ele está já satisfeito com a sua vida, porque ele pecou sim, ele pecou terrivelmente, mas ele também se arrependeu grandiosamente. O Salmo 51 vai falar desse sentimento quando Davi expressa que ele
estava se sentindo como os ossos podres, né? Como sem paz. E assim a situação do pecador que conheceu um dia Cristo e está numa situação, de repente, de afastamento de Deus. Eu não vou nem falar de igreja, eu vou falar de Deus, porque não adianta estar numa igreja tão somente. Vamos repetir isso. Não adianta estar numa igreja e achar que ter uma carteirinha de membro vai me fazer imune, porque Deus tem olhos de chama de fogo. Ele me vê quando eu estou sozinho, ele me vê quando eu estou na multidão, ele me vê quando estou a 1000 quilômetros da minha igreja, do meu pastor, ele me vê quando estou a 1000 quilômetros da minha esposa. O olhar perpassa, né? Então, tem muita gente se enganando com placa de igreja. Não estou dizendo que não é bom congregar, estou dizendo que muita gente confia na placa de igreja, né? E vai parar no inferno com a placa, com a credencial, com tudo isso. Muitos pastores vão estar lá, né? Então, o que nós estamos falando do privilégio que Deus reservou ao povo de Deus, mas é um povo santo, um povo que ora, um povo que jejua, um povo que adora, um povo que se inclina na presença de Deus, um povo que chora, né? Mas que tem Deus dentro do seu coração, que olha para o próximo e consegue ver alguém por quem Cristo morreu, né? Que não julga dos pés à cabeça e lança no inferno, né? Que não questiona se é de Deus, sabendo que é de Deus. Então, nós vamos ter que dar conta de cada sentimento, de cada pensamento, né, diante do tribunal de Cristo. As nossas obras vão prevalecer ou serem consumidas. Então, é muito sério o privilégio de estar na presença de Deus. Demanda muitos direitos, mas muitos deveres que vão ser cobrados de nós. E a igreja vai participar, sim, dessa administração, porque Jesus Cristo, depois que subiu, ele apareceu para Paulo, para Saulo, né? Depois ele transformou ele em Paulo. Jesus Cristo esteve ainda por 40 dias na terra e falou para mais de 500 irmãos. Então, nós também vamos ter esse acesso, né? Os salvos virão à terra sempre que quiserem, né? Jesus já ressurreto, como falou, passou esses 40 dias, né? Teremos o corpo como de Cristo, glorificado, né, Arielson? Então, é céu e terra, né? Nós subiremos e desceremos, teremos essa liberdade de ter, como noiva de Cristo, participar dessa administração. E como falei, Davi recebeu a promessa de ser o príncipe para sempre. Está lá no livro de Ezequiel, se não me engano, 33 ou 32, quando Deus fala de Davi, meu príncipe para sempre. Então lá nós conheceremos Davi, nas audiências das nações que virão, subirão, porque ai da nação que não subir para adorar a Deus. Quem antecede, aquele que antecede a conversa com Cristo, né, é Davi que conduz. Então, vai ser um momento de glória para a vida da igreja, Arielson. Ok, pastor. E outra questão sobre Israel, pastor. Por ter a promessa grandiosa, né, de Deus no milênio, ela terá um diferencial para o mundo, pastor Jefferson? Ela será bênção para as demais nações? Sem dúvida, Ari. Vários textos bíblicos falam dessa grandeza, né? Jerusalém será a sede do governo mundial. Simplesmente isso, né? Dali sairá todas as diretrizes. Não vai ser mais da ONU. A ONU não vai existir. É de Jerusalém. Dos tronos que há no Monte Santo sairão todas as decisões, né? No tempo passado, subir ao templo significava não só adorar a Deus, mas trazer as questões jurídicas, as questões problemáticas. Havia lá os tronos de justiça, havia ali a sala do trono, a sala do banquete, né? Então, havia muitos departamentos no templo. A nação de Israel vivia em torno do templo, né? Agora, você imagine o templo do milênio, né? Onde Davi está ali antecedendo a presença, né? Levando-nos até Cristo, né? O acesso dos líderes a Cristo em audiências, né? As nações andarão à sua luz. É como você vê hoje a lua cheia, você vê de qualquer ponto da terra. De qualquer ponto da terra você vai ver a Jerusalém celeste toda ataviada. E as nações subirão, porque o verbo subir, eu gosto muito do verbo subir, porque Cristo desceu às profundezas da terra para nos fazer subir. O ímpio só vai descer ali, porque não creu naquele que poderia fazer subir, né? E falando em subir, as nações em volta que estarão no milênio vão ter que subir trazendo as suas riquezas aos pés de Cristo, né? Ai da nação que não comparecer diante de Cristo, né? Então Israel, em sua queda,
Se a queda de Israel é a riqueza do mundo, imagine então o que não será a sua glória, Ari. É verdade, pastor. É verdade. E haverá, pastor, prosperidade para todos na terra, nessa época, em questão de sonhos, realizações? Haverá toda a sorte de bênçãos espirituais, físicas e materiais. Não haverá mais doença, não haverá imperfeitos, né? Jesus reinará em todas as nações, a igreja terá esse acesso de subir e descer, de reger nações. Então será um tempo nunca sonhado pelo ímpio, né? Mas sonhado pela igreja. A tragédia é quando a igreja não tem esse sonho, né? Quando a igreja perde esse sonho. A bendita esperança, não é à toa que o termo é bendita esperança. Agora você veja que esperança na Bíblia, ela está junto com amor, né? E fé. São três coisas que nunca vão ter fim. Fé, amor e esperança. O maior é o amor. Agora, pense no que é o céu, é a bendita esperança. Nós viveremos pelos séculos dos séculos, de eternidade a eternidade, né? Então não haverá vida humana que não viva no milênio todos os seus dias. Quem pecar no milênio, só a partir de 100 anos vai ter a consequência do pecado. A fertilidade do solo será maravilhosa, porque a terra foi abençoada, a terra recebeu os pés daquele que é o Criador, que é o Senhor Jesus Cristo, Haverá prosperidade para todos. Podemos ver isso em Isaías 65, 21 e 22, Todos possuirão suas casas, Aqui na terra, luta terrível, para se conquistar a casa própria. Lá, Jesus disse: vou preparar-vos lugar, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, Eu vou preparar-vos lugar. Então, no milênio, a prosperidade será total. O conhecimento de Deus, Ariel, você não precisará que alguém ensine alguém, A terra se encherá do conhecimento de Deus, meu prezado Ari. E você comentando isso, né, Gé? A gente está acostumado em passar na frente de condomínios, né? Que nem aqui em Campinas, né? Conhecido, um condomínio conhecido que o pessoal conhece muito, Alphaville e outros nomes aqui. E a gente acha muito bonito, né? Algumas paisagens na internet, condomínios, casas luxuosas, mas é de arrepiar quando a gente lembra daquele versículo que fala que quando nenhum olho viu e nem ouvidos ouviram o que está sendo preparado para a igreja naquele dia, né, pastor? Sem dúvida, Ari. Aquilo que se mata aqui na Terra é o ouro, o vil metal. Lá nós vamos pisar no ouro puro como vidro, Os fundamentos da cidade são pedras preciosas, as portas são de pérolas, No central tem um rio, o rio que é citado no Salmo 46, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. O reino de Cristo jamais será abalado. Então vai se cumprir exatamente aquela visão de Daniel da pedra, que ele interpreta na visão de Nabucodonosor, e ele interpreta a pedra que atinge a estátua e vira um monturo. É o reino, a pedra é Cristo, que destrói os reinos deste mundo e é para sempre, É para sempre. O reino que não terá fim, a promessa dada a Davi de um reino que não tem fim. Davi estava satisfeito, como eu dizia, mas no fim da sua vida ainda chega a ele: o teu reino não faltará descendente de ti que se assente no teu reino. E ele então ficou extasiado e ele pôde dizer: despede em paz o teu servo, porque eu pensei que já tinha visto e recebido tudo, mas ainda recebo esta palavra. Então, o descendente de Davi, na linhagem de Judá, é Jesus Cristo, que tem o trono para sempre, e Davi será seu príncipe eternamente. Então, a prosperidade, na verdade, aqui na Terra, ela é distorcida. Até tem o maldito evangelho da prosperidade, do vil metal, que vai sofrer as consequências do juízo de Deus. Mas prosperidade aqui na Terra, pro cristão, é dar bons resultados em todas as coisas. Então eu posso ser de qualquer profissão e dar bons resultados, eu sou próspero naquilo.
Mas é claro que quem tem uma especialidade, o que a Bíblia vai dizer? Bem-aventurado o homem que é especialista no que faz, né? Pelo trabalho, pelo seu suor, ele prospera. Então, prosperidade está no coração de Deus. A Bíblia vai dizer que o Senhor ama a prosperidade dos seus santos. Ser rico não é pecado, né? Mas amar o vil metal, amar o dinheiro, é o pecado, é o que traz o mal, né? Porque não podemos servir a dois senhores, a Mamon e ao Senhor Deus, né? Porque havemos de entristecer um ou outro. Mas a prosperidade haverá sim, ali teremos acesso ao rio da vida, à árvore da vida que vai falar da eternidade, né? Então, será indizível, Ariels. E, pastor Jefferson, como será o fim do 1000 anos no milênio de Cristo? Acabando esse milênio, né, essa será a última dispensação concernente à humanidade. Né, vai ser a última. É citada na Bíblia, lá em Efésios 1:10, é a dispensação da plenitude dos tempos. Né? Então, vai ser a última, o milênio é a última dispensação. Antes dele acabar, Satanás é solto daquele abismo, ao qual nos referimos, para testar a geração que nasceu no milênio. E por incrível que pareça, ainda dentro de um reino como esse que nós falamos, as pessoas ainda vão dar ouvido a Satanás quando ele for solto. E vão se levantar contra Deus. Mas ali é a última revolta, Deus destrói as nações e vem na estirpe de Gog e Magog, como sempre, Gog e Magog, inimigos de Deus. Ali não é o Gog e Magog que já foi destruído, mas são nações que vêm assim como do lado do bem. Vamos dizer que o profeta João Batista veio no espírito, não se referindo à encarnação, né, porque é antibíblico, mas veio no espírito, significando na estirpe do profeta Elias. Assim como Elias exerceu seu ministério, João Batista também, com vestes de pelo de animais, e comia mel silvestres e gafanhotos, e no deserto ele vivia, assim também Elias, né? Então, assim como na igreja de Tiatira tinha Jezabel, né? Mas a mulher não era justamente Jezabel, porque Jezabel era contemporânea a Elias, mas ela veio no espírito de Jezabel, fazendo as mesmas atrocidades e danos à igreja, aquela igreja da Ásia. Né? Então, Gog e Magog, no milênio, vai ser também um bloco de nações que são enganadas por Satanás para lutarem contra Deus, mas são destruídas. E aí aparece o versículo mais contundente que eu gosto de afirmar, que é o fim de Satanás, Apocalipse 20:10. Né? E Satanás foi preso e lançado no lago de fogo e enxofre. Lá ele vai ser mais um, junto com a besta, onde estão a besta, o líder político, e o falso profeta. A trindade satânica se completa nesse momento, quando no final do milênio ele tenta esta revolta, é derrotado, e é lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão o falso profeta e a besta, né? E ali ele vai ser mais um, e dele se dirá: és tu que atormentava as nações, és tu que lançava pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, nora contra sogra, és tu que colocava as nações em guerra. Ele será mais um, né? Não tem aquela história de um trono no inferno, não existe essa história, né? Satanás, ele estava na esfera das potestades, dos ares, né? E ele de lá já foi lançado para a terra e ele tentou destruir o remanescente fiel e ele foi preso em prisão por 1000 anos. Ele é incorrigível, incorrigível. Outro dia eu estava vendo um debate, alguém perguntando se ele se arrependesse, se Deus perdoaria. Isso é inquestionável, né? Não tem nem que questionar, porque Satanás é irredutivelmente terrível, né? Ele é o adversário, ele é o inimigo, ele é a serpente, ele é o antigo dragão, né? Então, mais uma vez se prova que ele é incorrigível, que ele não muda, né? Ele é o mal encarnado, né? Então ele será lançado e será mais um no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado para sempre. Então é nesse caso, pastor Jefferson, que o próprio inferno será destruído, né? Que será tudo jogado dentro do próprio lago de fogo, que é pior que o inferno, né, pastor? Ari, aqui acontece, então, quando ele é lançado lá,
nesse momento do fim do milênio, acontece o juízo do trono branco, né? Então, o que a Bíblia vai falar sobre esse grande juízo? É agora, nesse momento, desaparece céu como um pergaminho, né? E um trono branco é visto. Um trono branco é visto na terra, né? Vai dizer a Bíblia, né? Esse trono branco, ali acontecerá a ressurreição do ímpio, né? Então, o mar vai dar os seus mortos, né? O céu vai dar os seus mortos, quem morreu em acidente aéreo. Então, há umas referências a corpos que foram explodidos, de qualquer forma de morte, mas ímpio, eles vão aparecer para terror eterno diante do trono branco, né? E vão ser julgados por suas obras, mas multidões no vale da decisão ali. Mas a decisão já é tomada, já é certa, é de condenação, não há esperanças para eles, né? Todos vão estar de cabeça baixa, nesse momento que se cumpre, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Do Deus Pai. E há um dito popular de pessoas que querem relativizar o evangelho, que dizem que todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. Sim, mas em salvação, só Jesus Cristo. E aqui é um caminho que leva a Deus, mas em julgamento. As pessoas escolheram o seu próprio caminho e estão diante de Deus, mas para condenação, né? Agora, quem tem Cristo estará diante de Deus para sempre, para viver com Ele, né? Para ter o tabernáculo dele conosco. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, né? Deus vai habitar conosco. Veremos a sua luz, né? Veremos face a face, né? Como em lives passadas falamos dos privilégios da igreja, né? Então, nesse julgamento vão ser abertos alguns livros, né? Livro da consciência, Romanos 2,15. Deus vai lembrar a cada um dos pecadores aquilo que a consciência deles acusou pelos males que fizeram. Pessoas que viveram antes da lei, bárbaros, que mataram sabendo que era errado, mas mataram mesmo assim, tiveram prazer nisso. A consciência deles acusou que era errado, né? Que a consciência é um tribunal dentro do ser humano. Ele condena, ela condena ou absolve. Ninguém foge desse tribunal. Deus vai relembrar esse tribunal, né? É a consciência, né? O tribunal o testemunho da consciência será lembrado a cada um que estiver diante de Jesus Cristo, né? Também o livro da natureza, porque a Bíblia fala que os céus proclamam a glória de Deus, um dia faz revelação a outro dia, né? E eles ignoraram isso e começaram a adorar a criatura em detrimento do Criador, né? Então, o livro da natureza também vai ser aberto, a revelação que Deus tem através da criação que Ele fez, maravilhosa, o cosmos, a terra, o sol, a lua, né? As estações do ano, tudo isso, a criação, os pássaros, as aves, as criaturas do mar, né? Tudo treme diante da presença de Deus, e isso é um testemunho da natureza, né? Os cientistas dizem que quando eles estudam o cosmos, o universo, eles chegam a uma conclusão ali, que somente algo superior, uma mente superior poderia ter criado aquilo, que aquilo jamais poderia ser a obra do ocaso, né? Então, também a própria palavra vai ser aberta, né? Porque Jesus disse, não sou eu que vos condeno, quem vos condenará é a própria palavra que vos tenho dito, essa os julgará no último dia. Então, a Bíblia estará lá aberta, sim, porque ela é um espelho que nos reflete na salvação ou na perdição, mas ela nos reflete. Por que há ateus no mundo? Porque eles leram a Bíblia. Num dado momento, os ateus leram a Bíblia, mas não gostaram da condenação que eles se viram. E eles preferiram o pior caminho, lutar contra os aguilhões de Deus, né? Então começaram a procurar defeito na Bíblia, a Bíblia tem isso, a Bíblia, veja bem, isso foi Deus que falou, esse outro não foi Deus que falou, né? Então, a Bíblia também vai ser aberta lá, né? Então, os livros dos atos dos homens, né? Que cada ato está diante de Deus, não cai um fio de cabelo sem que Deus saiba, né? Não cai nada, né, que Deus não ouça, né? Por exemplo, em ouvir, há um momento no livro de Malaquias 3,16, é um momento que me chama muita atenção, porque alguns de Israel estão falando de que adianta servir a Deus. E isso pode ter acontecido, você pode conhecer, meu prezado irmão, alguém que já chegou a falar, de que adianta eu servir a Deus? De que adianta eu estar na igreja? De que adianta eu ler a Bíblia? Pessoas que desanimam e falam isso. Os céus ouviram. E no mesmo momento que os céus ouviram, Deus viu aqueles que disseram, mas os que temiam ao Senhor falaram.
persistiremos em servir ao Senhor. E foi criado no mesmo instante, quando o Senhor viu a diferença do justo e do perverso, em meio às lutas, foi criado um memorial no céu para os justos, né? Pela palavra daqueles que persistem em ser fiel. Então, hoje está sendo criado, quando você persiste na tua luta, ser fiel ao Senhor, um memorial é criado no céu e será revelado naquele dia, quando você estiver na presença de Deus, né? Então, o livro dos homens, né, é esse saber de Deus. Cada palavra que saiu da tua boca, da boca do homem, nós daremos conta um dia, né? Então, o livro da vida, por fim, vai ser aberto para testemunhar que tal nome não está escrito lá, e será o livro que sentencia a todos, né? Malditos para o fogo eterno. Então, uma multidão não vale de uma decisão que já sabemos, como igreja, que é a condenação. Então, o ímpio só vai ressuscitar no final do milênio para a condenação eterna para todo sempre, Arielso. Porque, pastor, é muito grave. A mensagem de Deus, esses temas, é muito importante nos tempos que nós estamos vivendo hoje, né, pastor Jefferson? Sem dúvida. A gente vê o que está acontecendo no mundo, né? O que está acontecendo na Europa, o que tem acontecido em questão de natureza no nosso próprio país, em questão do Sul. E às vezes tem pessoas que estão falando, não, é a ira de Deus. Isso está longe de ser a ira de Deus ainda, né? E a função de nós, de conhecer a palavra, de ter a responsabilidade de falar, porque é muito grave quando lembramos que diz na Bíblia que muitos vão ficar surpresos que, por exemplo, num templo, numa igreja, metade vai ficar... Então, se eu for falar isso de igrejas no mundo inteiro, é muita gente, pastor. E lembrando que vai fazer de tudo para fazer a pessoa negar a fé, e vai ser o momento que o Espírito Santo não vai estar mais aqui na Terra, né, pastor? E vai fazer de tudo para negar Cristo. Não é uma morte rápida. Então é muito grave, né, pastor Jefferson? Temos dados os brados que o Senhor tem colocado ao nosso coração aí, para dar um despertamento, né? Somos uma pequena contribuição, mas que essa pequena contribuição possa tocar os corações, que se multipliquem, porque a igreja, ela não vai passar pela grande tribulação. Mas e quem for passar, está preparado para demonstrar esse amor todo a Deus, já que na vida as suas vestes estavam manchadas? Porque quem ficar é porque as vestes de justiça estão manchadas. O meu questionamento pessoal sobre os que ficarem, eu sei que vai ter pessoas que vão se tornar mártir, e mártir é ter o testemunho de Cristo. O que é o testemunho de Cristo? Marturion Ieson, no original grego. O testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Então é saber também esse assunto que nós estamos tratando. Somente vai dar a sua vida quem tem, apesar das vestes manchadas e ter ficado, lembrar deste conhecimento que nós estamos tratando aqui agora. Esta live pode ser decisiva para a eternidade de alguns irmãos, Arielso. Amém. E que assim seja, né, pastor? Que assim seja. Quero agradecer, pastor, por mais essa noite que voou esses minutinhos aqui, compartilhando a palavra de Deus. Eu quero agradecer pelo seu tempo, foi um prazer, porque, novamente, relembrando, né, que quando se fala o nome dele, 2 ou mais irmãos ali, ele estará, e com certeza ele está em todo que é lugar onde proclama a palavra dele. Ele está nos lugares, nossos queridos irmãos aqui que estão presenciando essa live. E o nosso desejo é que essa live tenha abençoado e que venha abençoar vidas que vão ver depois, né, como nós falamos, que essa live vai ser disponibilizada no YouTube, no Jefferson Renato Ribeiro. Esteja ativando o sininho e curtindo lá, que se ajuda, meu querido irmão, meus queridos amigos, a estar divulgando essa palavra. Pastor Jefferson, foi uma bênção. Desejo muitas bênçãos na vida do irmão, que Deus esteja te iluminando, guiando seus passos, e que seja essa luz nas trevas do mundo de hoje que a gente tem vivenciado, pastor Jefferson. Obrigado, meu prezado irmão Ari, e irmãos que estiveram conosco. Toda sorte de bênçãos espirituais por Cristo Jesus sobre cada vida, sobre cada família que nos assistiu aqui, e os que vão assistir ainda, que a palavra encontre guarida nos corações, né? Eu agradeço a tua ancoragem, Ari, muito abençoada, né, nessa conversa em torno da palavra, que tem sido uma bênção para mim, para minha família, né? E viva Cristo em nossos corações, hoje e sempre, prezado irmão Ari.
Amém, Jefferson, amém. E vocês, meus queridos ouvintes, Deus abençoe grandemente cada um de vocês, a vida de vocês. E em breve, muito breve, estaremos na Nova Jerusalém, no milênio, juntamente com o nosso Cristo. Deus abençoe a todos. Aquele abraço.